É correto dizer que os albinos têm cabelo loiro? Quando eu estava na escola, eu tinha uma colega que não tirava os olhos de mim. Sempre achava que, será que ela está a julgar-me? Que ela já havia tentado também fazer a micropigmentação em uma outra brasileira com albinismo e não deu certo porque ela começou a sangrar. Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é dia 13 de junho. Feliz dia da consciencialização do albinismo. Para todos os portadores do albinismo, quero que vocês saibam que vocês são maravilhosos, especiais, lindos e que vocês têm uma luz que brilha. Vocês já repararam o quão raro vocês são? Aproveitem a vossa raridade para destacar. Façam com que as pessoas não tirem os olhos de vocês, porque vocês são todos maravilhosos e as pessoas não tiram os olhos de vocês por essa razão, pelo facto de vocês terem essa luz que ninguém consegue tirar de vocês e vocês têm a capacidade de impactar o mundo de uma forma muito positiva. Eu vou contar-vos uma história. Quando eu estava na escola, eu tinha uma colega que não tirava os olhos de mim e por acaso sentia-me um pouquinho desconfortável, porque eu sempre achava que, será que ela está a julgar-me? Mas não. Ela sempre dizia, Alice, tu és rara. Tu sabes que só uma pequena percentagem das pessoas nascem com albinismo. A cor do teu cabelo é loiro, a cor dos teus olhos todos lindos. E ela sempre lembrava-me de o quão eu era especial, o quão eu era uma peça de uma joia rara. Eu fiquei uau, eu realmente sou rara, porque por vezes nós esquecemos o quão nós somos raros. Então eu quero que vocês lembrem-se de que vocês são raros e lembrem-se de que, nem todo mundo nasce com albinismo, que é uma coisa muito bonita. Para quem não sabe, o albinismo é uma desordem genética que é causada pela ausência de melanina, e a melanina é responsável pela pigmentação da pele. Então, com a ausência da melanina, a nossa pele tem essa aparência assim mais clara, branca praticamente, e a ausência na pigmentação também no cabelo e nos olhos. Eu vou também já abordar alguns fatos que eu acredito que são muito importantes que vocês saibam. São fatos que as pessoas por acaso não têm muito conhecimento e eu já vou abordar neste vídeo. Um dos fatos que vocês devem saber é que albinismo não é uma condição que vai trazer dinheiro de alguma forma, porque infelizmente em países como Tanzânia ainda existe esse preconceito e as pessoas acreditam que as pessoas com albinismo vão trazer mais sorte, riqueza na vida deles, e isso não tem nada a ver, porque o albinismo é só causado pela ausência da melanina. Na verdade, o albinismo é um fator genético, deve ser passado dos pais para os filhos para que o albinismo se manifeste. E quando eu digo passado pelos pais para os filhos, eu não quero dizer que é obrigatório que os pais tenham essa condição do albinismo, mas a mãe e o pai devem ter esse gene do albinismo para passarem para os filhos. E só há 25% de chance desse gene se manifestar. E também dizer que o albinismo não é contagioso de nenhuma forma. Vocês podem tocar as pessoas com albinismo, isso não vai contagiar-vos, não será transmitido para vocês de alguma forma. Fato número 2, vou aqui explicar bem a diferença entre o vitiligo e o albinismo, pois há pessoas que tendem a confundir o albinismo com o vitiligo ou pensam que o vitiligo é de alguma forma uma outra forma de albinismo, mas não é esse caso. Há dias eu estive a conversar com a minha irmã e ela por acaso perguntou-me isso. Foi quando eu cruzei-me com alguém que tinha vitiligo e eu expliquei-lhe que o vitiligo é uma doença que se desenvolve quando o corpo perde melanócitos. E melanócitos são as células que produzem melanina. A melanina é que é responsável pela cor. Vou aqui mostrar uma imagem para vocês verem a diferença entre albinismo e o vitiligo. O vitiligo é algo que pode se desenvolver ao longo do trajeto da vida. Por exemplo, uma pessoa pode ter vitiligo aos 9 anos ou mais cedo ou mais tarde, depende. Mas albinismo é uma condição em que a pessoa já nasce com ela, diferente do vitiligo. Já agora, quero vos dizer que também este mês, no dia 25, celebra-se o Dia Internacional do Vitiligo. Então, se vocês conhecem alguém com esta condição, eu quero que vocês também celebram com eles e recordam eles que eles têm um grande valor. Eles são especiais e raros, e vitiligo também é uma condição muito bonita. Fato número 3. Vocês sabiam que existem vários tipos de albinismo? Eu vou aqui destacar os 5 mais comuns, que nós vemos. São vários, mas eu vou destacar 5. Temos o albinismo do tipo 1, que é comum na Europa, e vocês
vocês vão reparar que eles têm uma pele muito pálida, têm o cabelo branco e os olhos tendem a ser azuis. Os portadores do albinismo com o albinismo do tipo 1 geralmente têm a pele muito mais sensível que os outros tipos e enxergam menos. A visão é um pouco mais fraca em relação às pessoas que têm os outros tipos do albinismo que eu já vou explicar. Temos o albinismo do tipo 2, que é menos grave que a do tipo 1 e é comum em países africanos. Eu, como a maioria dos portadores de albinismo que vivem no continente africano, tenho o albinismo do tipo 2 e é menos grave na visão porque nós conseguimos enxergar um pouco mais e a nossa pele tende a ser menos sensível. Quando eu fiz a minha micropigmentação aqui nas sombras no ano passado, a esteticista disse-me que não tinha certeza se iria dar certo na minha pele por ser sensível, mas eu consultei com o dermatologista antes e o dermatologista disse que não havia problemas. A razão por que ela disse isso é porque ela já havia tentado também fazer a micropigmentação em uma outra brasileira com albinismo e não deu certo porque ela começou a sangrar, mas não foi o meu caso. E isto confirma que os portadores do albinismo do tipo 2 têm uma pele menos sensível em comparação com os portadores do albinismo do tipo 1. Temos também o albinismo do tipo 3, que é menos grave, é um pouco mais suave, eles têm uma pele mais avermelhada, castanha, alguns têm cabelo vermelho e os problemas de visão geralmente são reduzidos. Neste tipo de albinismo, as pessoas normalmente têm um pouquinho mais de pigmento. E também temos o albinismo do tipo 4, que é semelhante ao do tipo 1. Este tipo de albinismo é comum em países asiáticos, a pele é branca, os olhos podem mudar de azul para castanho. Por exemplo, uma pessoa pode nascer com os olhos azuis e com a idade mais avançada ter os olhos castanhos. E por último, temos o tipo do albinismo ocular ligado ao cromossoma X. Para quem não sabe o que é o cromossoma X, é um dos cromossomas que os pais carregam para determinar o sexo do bebê, sendo que as mulheres têm 2 cromossomas X e o homem tem um cromossoma X e Y. E esse tipo de albinismo afeta mais os homens, afetam ambos, mulheres e homens, mas afeta mais os homens, e só afeta a visão, sendo que a cor do cabelo, a cor da pele mantém-se normal. E temos aqui o quarto facto, que também existem animais com albinismo. Os animais com albinismo geralmente têm uma aparência rosa ou muito branca. Eles têm os mesmos sintomas que os humanos têm, com os problemas de visão, com a sensibilidade da pele, eles têm que se proteger do sol e tudo mais. E eles também têm o destaque diante de outros animais pela diferença que eles têm. E para finalizar o vídeo, eu vou responder algumas questões que as pessoas deixaram no meu Instagram sobre o albinismo. A primeira pergunta: existe um outro cuidado para a pele a não ser usar o protetor solar? Na verdade, para essa questão, eu diria que, como qualquer outra pessoa, é importante usar produtos que não danificam a pele, e para ter a certeza sobre os produtos que não vão danificar a pele, é importante consultar o dermatologista, porque a pele de qualquer pessoa é diferente e as sensibilidades também são diferentes. Eu diria evitar contato com superfícies muito quentes, pois a nossa pele é mais sensível. O contato com superfícies muito quentes podem danificar a pele, a nossa pele ficar com um aspecto avermelhado, e diria evitar o sol ao máximo. Segunda pergunta: com o cabelo há algum cuidado extra? Em princípio não há nenhum cuidado extra. Como qualquer pessoa, é bom sabermos o tipo de cabelo que nós temos e adaptar os produtos que irão fortalecer o nosso cabelo, ou seja, que sejam de algum benefício para o nosso cabelo. Terceira pergunta: é correto dizer que os albinos têm cabelo loiro? E achei essa pergunta interessante porque em algum ponto da minha vida eu já tive a mesma dúvida, mas sim, é correto dizer que os albinos têm cabelo loiro. Por vezes vocês vão ver algumas pessoas que têm cabelo castanho claro ou castanho escuro, mas em geral, sim, é correto dizer que os portadores do albinismo têm cabelo loiro. Próxima pergunta: o movimento involuntário dos teus olhos afetam as tuas atividades? Eu diria que não afetam. Eu consigo fazer as coisas normalmente, não afetam de forma alguma. É verdade que sim, podem atrapalhar por vezes quando eu estou a ler, mas não afetam as minhas atividades, eu consigo fazer tudo normalmente. E para a última pergunta é: como é que foi crescer assim e como é que tiveste essa autoestima? Quando eu era mais nova era um pouco mais difícil porque muita gente perguntava: por que teus olhos mexem-se assim? Por que és diferente da tua irmã? Por que não tens a mesma cor da pele que os teus pais? E todas essas perguntas que eu não sabia como responder honestamente. Às vezes me deixava um pouco
pouco irritada de alguma forma, só porque eu não sabia como responder honestamente, mas eu sabia que eu era a menina diferente, todos olhavam, nas ruas também, e isso era um pouco desconfortável, mas agora nem por isso, agora eu já estou habituada e aceito, eu sou diferente, não me escondo, não me acanho por essa razão. Agora eu estou muito grata que fiz as minhas pesquisas e estou aqui para responder a vossas questões porque já tenho mais conhecimento, sou muito mais curiosa agora, né? Agora quero saber todo o processo genético, como é que é. Foi através de experiências, muita coragem, ignorar o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam, né? Que eu consegui elevar a minha autoestima, aceitar quem eu sou. Gosto de expor essa condição do albinismo para muita gente, para consciencializar as pessoas, e reconheci o meu valor ao longo do trajeto da minha vida. Continuo reconhecendo ainda hoje, eu irei continuar a reconhecer este grande valor que eu tenho, e cheguei ao ponto que eu até agradeço a Deus, tipo, uau, muito obrigada a Deus por ter feito com que eu nascesse com essa condição, porque eu tenho a habilidade para inspirar muitas pessoas, tenho a vantagem de criar o destaque, tenho o meu próprio brilho, reconheço que os outros têm o brilho, mas eu também reconheço o meu brilho. Agora já estou neste estado com autoestima elevada e eu estou muito grata que cheguei a este nível de autoestima, porque era uma coisa que me preocupava quando eu era mais nova. Eu sempre perguntava, será que eu irei conseguir falar um dia assim na câmera? Ou era essa autoestima que eu literalmente tenho hoje. E hoje tenho, graças a Deus. E chegamos ao final do vídeo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final. Comentem aqui qual foi a vossa parte favorita do vídeo e partilhem alguma mensagem que vocês gostariam que alguém soubesse sobre o albinismo. Eu mando os meus fortes abraços e muito obrigada por estarem a apoiar-me aqui todos os dias, e voltaremos a nos ver no meu próximo vídeo. Beijinhos!